Boa noite, gente. Estamos mais uma vez aqui, juntos, para ler o Salmo 5. Bom, vamos lá para a gente ganhar mais tempo. O título desse salmo é Proteção contra os ímpios. Um salmo de Davi. Davi fala assim: Dá ouvido, Senhor, às minhas palavras e acode ao meu gemido. Escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois a ti é que imploro. De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando, pois tu não és Deus que se agrada com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal. Os arrogantes não permanecerão à tua vista. Aborreces a todos os que praticam a iniquidade. Tu destrói os que proferem mentira. O Senhor abomina ao sanguinário e ao fraudulento. Porém eu, pela riqueza de tua misericórdia, entrarei na tua casa. Eu me prostrarei diante do teu santo templo, no teu temor. Senhor, guia-me na tua justiça, por causa dos meus adversários. Endireita diante de mim o teu caminho, pois não tem ele sinceridade nos seus lábios. O seu íntimo é tão crimes, a sua garganta é sepulcro aberto, e com a língua lisonjeiam. Declara os culpados, ó Deus, caiam por seus próprios planos, rejeitai-os por causa de suas muitas transgressões, pois se rebelaram contra ti. Mas regozijem-se todos os que confiam em ti, folguem de júbilo para sempre, porque tu os defendes, e em ti se gloriam os que amam o teu nome. Pois tu, Senhor, abençoas o justo e como escudo o cercas a tua benevolência. Nesse salmo, o que a gente entende? Que Davi se encontra numa situação muito indesejável. Ele está pedindo proteção a Deus contra aquelas pessoas que estão por trás dele planejando mal. E isso acontece no nosso dia a dia, na nossa vida. Muitas pessoas fingem ser nossos amigos, nossas amigas, e por trás falam mal. Então é uma situação muito indesejável. E o que fazer nessa hora? Duas coisas muito importantes a gente precisa saber. Primeiro, aqui fala que Deus, ele nos acerca com a sua benevolência. E a benevolência é o seu carinho, o seu afeto, a sua amizade, a sua benignidade, a sua ternura. Então, a gente fica magoado, às vezes acaba com o nosso dia quando a gente fica sabendo que alguém falou mal da gente. E isso acontece com todo mundo. Então, primeiro a gente tem que saber que Deus, ele está presente com a sua benevolência. E segundo, ele nos justifica. O Senhor nos justifica. Como ele nos justifica? Ele faz com que, primeiro quis saber no dicionário as palavras. A gente sabe, a gente fala, mas às vezes o significado em si é muito importante. E justificar é comprovar, fundamentar, provar. Ele prova. Ele limpa o nosso nome. Ele prova que aquelas mentiras, que aquelas calúnias, que aquelas intrigas que as pessoas fizeram contra a gente, elas possam serem reveladas, elas possam serem desmascaradas. É isso que Deus faz. Ele nos justifica. Então, vocês vão lá no Romanos 12. Que fala assim: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Então ele pede que a gente tenha paciência quando a gente está nessa situação. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Então ele fala que mesmo a gente sabendo que tem
pessoas falando mal da gente, a gente não tem que amaldiçoar essas pessoas, falar mal delas também, pagar com a mesma moeda. E ele fala assim, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Então a gente, também quando a gente sabe que alguém está triste porque foi injustamente criticado e tudo, a gente tem que mostrar também a nossa solidariedade, tendo o mesmo sentimento uns para com os outros, sentimentos verdadeiros, em lugar de seres orgulhosos, condescendei com o que é humilde, não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Sim, porque tem muita gente que se acha o cara, né? Fala que é bom, que é o suficiente, e a gente não, a gente tem que ser humilde. Não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. E não vos vingueis a vós mesmo, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim me pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a tua cabeça. Bom, essas brasas vivas não é brasa, né, no sentido que vai ter brasa queimando na sua cabeça. Não, as brasas quer dizer bênçãos. Bênçãos, seja na parte financeira, na parte afetiva, no seu lar. O Senhor abençoa. E não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Então o Senhor fala que a vingança é dele. Então, se a vingança é dele, é porque a gente primeiro tem que estar tranquilo, a gente tem que saber que o Senhor está do nosso lado, nos confortando como um pai. E segundo, saber que ele vai nos justificar. E ele mesmo fala, não faça vingança com as suas próprias mãos. É difícil, às vezes a gente dá vontade de falar também mal daquela pessoa, de falar assim, agora ela vai ver com que ela se meteu. Mas não é assim. A Bíblia fala, não pagueis o mal com o mal, e sim com o bem. Se alguém tiver sede, dê água para ele, se alguém tiver fome, dê comida. A gente fazendo isso, a gente não vai ter recompensa, não é do homem, senão de Deus. Deus vai ver aquilo tudo e vai nos proteger no momento certo. E é tão bom quando a gente é injustamente critica, alguém tratou a gente injustamente. É tão bom saber que no final o Senhor nos justifica e a gente sai limpo, sem ter precisado brigar, sem ter precisado descer a esse nível. É ficar calado, é saber que Deus está ali e Ele vai nos honrar. Bom, esse foi o Salmo 5, a proteção contra os ímpios, e essa foi a dica. Eu sei que é difícil, mas se a gente tiver paciência e falar com o Senhor, Ele vai nos ajudar e nos justificar e estar presente com a sua benevolência. Fique com Deus. Tchau. E até o Salmo 6.